Agora a gente vai falar sobre o passo seguinte. Eles já se casaram, tudo estava bonito, a festa, mas depois de um certo tempo apareceu o bebê. E depois veio esse bebê com algumas dúvidas, o que a gente faz, alguns se desesperam. Como são os primeiros cuidados para os bebês? Para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos, está aqui a médica pediatra Luciana Herrero. Vamos lá. Doutora Luciana Herrero, pediatra e escritora, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite, é uma delícia estar aqui com você. Alegria também minha, e quando a gente fala assim de coisas boas, né? Sempre que você vem, a gente fala sobre parto, criança, educação de filhos. Inclusive, doutora Luciana é autora de um dos livros mais bonitos que eu conheço, O Diário de Bordo da Família Grávida. Eu já tive a oportunidade de conversar em outros momentos contigo e a gente falou sobre gestação, a gente falou sobre toda a preparação, o que envolve, o que não envolve. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a hora do parto. Para alguns, hora do parto é realmente a hora do parto, né? De angústia, é isso? É verdade. Todas as mamães, elas se sentem bastante angustiadas nesse momento, está se aproximando. A barriga vai chegando, até eu confesso que mesmo nas minhas 2 gestações, eu falei, eu queria uma terceira via de parto. Nem por baixo, nem por cima. Tem uma outra opção? Mas é porque o parto tem muitos mitos, muitas crenças, muitas angústias. Então é super bacana a gente falar desse tema aqui hoje. Por exemplo, se fala hoje muito em parto humanizado. Eu conheço, por exemplo, parto humanizado, parto normal, que a gente chama, e cesariana. É isso? É. Na verdade, existem 2 vias de parto, tá? Obviamente, nem eu brinquei. Existe a via natural, vaginal, e a via que, graças à tecnologia e à evolução da medicina, a via abdominal, que ela foi criada para salvar vidas. E é uma via digna e salva muitas vidas. O modo de assistência ao parto é que hoje tem sido questionado. A gente tem uma assistência ao parto tradicional, onde o médico era o pilar central, onde o médico tomava as decisões, onde havia bastante intervenções, e agora tem um outro tipo de assistência, que é uma assistência mais respeitosa, que a gente, hoje em dia, comercialmente, na população em geral, se fala em humanizada. Eu confesso que esse termo eu não gosto muito, porque me diz que o outro é desumano. Tá. E não é, é só uma via. O que é humanização? Humanização é a mulher, ela toma posse do seu parto, ela dialoga com o médico e fala com ele. Eu não quero, eu não gostaria dessa via, eu não gostaria que você colocasse soro, eu não gostaria que você fizesse episiotomia, eu não gostaria de ficar deitada, porque eu estudei que deitado em trabalho de parto dói mais, eu gostaria de ter um parto assim, assado. Então, nessa nova assistência, que é um novo modelo... Vai se levar em consideração aquilo que aquela mulher, aquela assim, mãe, está sentindo no coração. Exatamente. E as mulheres têm estudado. Sei. Elas têm estudado cada vez mais. Existem vários movimentos que ensinam as mulheres a estudar sobre a fisiologia do parto. Dalcides, na metodologia obstétrica tradicional, muitas vezes a fisiologia do parto vaginal não era respeitada. A mulher era colocada deitada. Vamos pensar, deitada. O bebê precisa descer. Então, além da gravidade, é a pior posição. As posições verticalizadas, até Deus e a gravidade ajuda. Mas como é que ninguém pensou nisso em séculos e séculos? Porque a história da obstetrícia, a posição deitada foi porque uma rainha, o rei gostaria de ver o parto do seu filho, do seu primeiro primogênito. Então foi colocar ela deitada e ele ficou de banquinho para assistir. Então deitado é cômodo para quem está assistindo, mas não para quem está parindo. A humanidade inteira pagou esse preço. Pois é. Por causa desse tal rei folgado. E a gente está agora requestionando. A gente tem respeito a todas as opções de parto, todas são dignas, mas é bacana retornar e relembrar a fisiologia do parto normal. Cesariana, por exemplo, você acabou falando assim que em alguns casos são necessárias, são vitais, mas ao mesmo tempo tem crescido muito o número de cesarianas. Infelizmente. A gente perdeu a mão, assim, a gente foi para outro lado? Virou agora um objeto de status ou um objeto de consumo. Quem tem poder aquisitivo fala, vou comprar uma cesariana, vou agendar um horário. Como com a mesma... Ficou cômodo. Ficou cômodo demais. Porque o parto, ele não é agendável. O parto acontece na hora do bebê. O parto acontece na hora que o bebê
é o bebê e o cérebro do bebê que libera os hormônios que disparam na mãe o trabalho de parto. É uma sincronia então, divina. Respeitar esse momento. Então, só que aí não combina, porque a gente tem agenda, a gente está com a agenda toda marcada até o ano que vem, onde a gente vai viajar, a gente tem toda a programação. Então, ou a gente ou o médico, né? Ou a gente ou o médico. A agenda do médico, agradece se for eletivo, mas a fisiologia da natureza agradece se a gente respeitar o momento. Como é que a mãe vai sabendo? Por exemplo, estou imaginando agora quem está nos acompanhando, está grávida, está próximo quase, vou dar já dicas. está cutucando ali o marido, quais são os sinais? De trabalho de parto? Os primeiros sinais que acontecem é uma saída de um tampão mucoso, que eu falo que é o sinal de parto. Ele parece uma gema, uma clara de ovo, e às vezes vem manchadas de sangue. Ela pode sentir já no finalzinho da gestação um endurecimento da barriga, mas ele não é ritmado, então não é uma contração. Mas já é sinal que o músculo está se preparando. Ela também pode sentir a descida do líquido, né? Ou seja, a ruptura da bolsa, que é um sinal de parto. E aí, muitas vezes, elas confundem com xixi, algumas ficam com vergonha, achando que fez xixi na calça, e, na verdade, é a ruptura da bolsa. Então, o corpo vai preparando. Mas uma coisa importante, não é porque o sinal de parto aconteceu agora, por exemplo, rompeu a bolsa, que a gente tem que ir desesperadamente para o hospital. O bebê não escorrega. Não é sair todo mundo correndo, aquela coisa toda, não precisa. Não, calma nessa hora. Muita calma. Vai tomar um banho, vai tranquila, liga para o médico. Às vezes ainda há a possibilidade, porque às vezes se rompe a bolsa e o trabalho de parto não começou efetivamente. Ele demora um pouco mais, então ela não vale a pena. O que é o demora? Só pode ficar um dia, 2 dias. Existe um limite que o pediatra e o ginecologista têm tolerância por causa de risco de infecção. Mas não é para sair correndo. Uma coisa que eu não entendo, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz fez uma pesquisa dizendo assim que quase 70% das brasileiras desejam um parto normal. Mas as cesarianas chegam a ocupar 50% dos nascimentos. O que acontece? As mães vão mudando de opinião ao longo do processo? Nem todas. Na verdade, esses 50% eu vou dividi-los. No SUS, onde a mulher tem menos opção de escolha, ela faz, porque ela tem que ir na maternidade conveniada, o parto é em torno de 50%. Na rede privada, onde a mulher paga e escolhe, está em torno de quase 90% de cesarianas, e a maioria é eletiva, que é agendada. É muito triste isso. Na verdade, eu questiono, meu próximo livro que eu estou escrevendo, que eu vou lançar em março, fala sobre parto. E a gente fala assim, como uma mulher que tem mais poder aquisitivo e teoricamente melhor preparada, escolhe a cesariana. E aí a gente tem que questionar um pouquinho, será que ela foi levada para essa maré? Porque a gente sabe que tem uma correnteza do sistema médico de saúde que arrasta todas as mulheres para cesariana. As mulheres que não querem uma cesariana, elas têm que nadar literalmente contra a corrente. Elas têm que estudar, elas têm que ir atrás de uma falar com uma certa autoridade. Tem. E mudar de médico. E está muito convicta de que ela quer isso mesmo. E mudar de médico. 90% tem que mudar de médico. Porque se o médico não tem esse tipo de assistência na sua prática, se ele não faz com ninguém no consultório, você acha que ele vai fazer com a gente? Na minha primeira gestação, eu tive que mudar 5 vezes de médico e mesmo assim... Mas isso vai dando uma insegurança, eu acredito. Sei lá. Mas eles não... Eu fiz consultas com 5. Escolhi um que eu achei que iria me incentivar no parto. Eu vou contar por mim. Ele me engambelou, eu estava com 38 semanas, ele falou, não, como fazer? Você já está cansada. E eu estava exausta. Aí ele me engambelou e eu me deixei engambelar, marquei uma cesariana eletiva. O risco disso é enorme. Cesariana eletiva é um risco. Você tinha consciência na época de todo esse risco? Não. Hoje eu sei que a minha filha, eu peço até desculpa para ela direto, ela correu 120 vezes mais chance de ir para uma UTI por causa de dificuldade respiratória. Porque eu fiz uma cesariana com 38 semanas, porque o médico ia para a fazenda no sábado. Eu descobri depois. Questões, perguntas e telespectadores. Vamos lá, Paulo, é com você. Pois é, Alcides, participando pelo redvida.com.br/tribuna independente. Quem mandou pra gente agora uma pergunta foi a Suzana Borges, mora em Ipatinga, lá em Minas Gerais. Você faz como ela, participa, é super simples de entrar lá no site, mandar a sua pergunta também. A Luciana, a Suzana está perguntando o seguinte: o que você pensa sobre o parto na água, que tem se tornado cada vez mais comum? É indicado? Apresenta alguma vantagem em relação ao parto convencional?
Muito bem. O parto na água nada mais é do que um parto respeitoso, né? Que a gente diz humanizado, que durante o trabalho de parto a mulher foi para banheiro, para o chuveiro, porque dava mais conforto a ela. E nesse bebê acabou nascendo na banheira. Esse parto está sendo cada vez mais utilizado porque a água favorece a fisiologia do parto normal. Então isso é ótimo e não tem risco nenhum, o bebê não morre afogado e dá tudo. Se o médico está concordando, ele é um médico que tem esse olhar mais sensibilizado, humanizado, vai fundo. Inclusive porque o bebê já estava no na água não é e isso? dá um alívio muito grande. Eu tenho nesse livro vários depoimentos de mulheres em parto na água, em hospitais, algumas em domicílio, algumas em casa de parto, com resultados super felizes. O bebê nasceu, aí então todo mundo começa a dar palpite. Todo mundo me parece assim, doutor no assunto, é isso? Não precisa nem nascer, né? Não precisa nem nascer, já está falando antes. Mas vamos lá, os palpites que realmente valem com quem entende. Quais são os palpites? Nossa, muitas famílias, agora falando em parto primeiro, elas querem decidir o tipo de parto que a gestante vai ter. Tá. Então, às vezes a gestante opta por humanizada, ela fala, você não é índio. Porque nem todo humanizado é na casa. Depois do parto, a amamentação, seu leite é fraco, nossa, você não come direito. Coisas que não existe leite fraco. Entendi. Outro mito, não existe leite fraco? Não existe leite fraco. Ou me ensinaram errado, vamos lá. Não existe. Mesmo a mulher magra, uma mulher que não se nutre bem, Sei. o organismo dela vai tirar do corpo dela. Ele tira o cálcio dos dentes, tira a proteína dos músculos. Ele deixa a mulher... Para oferecer o melhor. Para oferecer o melhor para o ser mais necessitado no momento frágil naquele momento. que é o bebê. Então não existe leite fraco. O que existe é técnica inadequada de amamentação. Entendi. Aí o bebê tem uma demanda de amamentação maior, ele mama toda hora mesmo, enquanto a mamadeira é uma feijoada. Então esse é um dos principais mitos. A mãe, por exemplo, que está próximo aí a um parto, ou então logo depois que deu à luz, repouso é mesmo fundamental? Porque eu já ouvi várias vezes, tem que ficar repousando, é isso mesmo? Bom, repouso bom na sempre. cesariana, obviamente, porque é uma cirurgia de médio porte, Tá. é uma cirurgia onde 7 camadas do corpo da mulher vão ser cortadas, onde a dor do pós-parto é uma coisa bem mais intensa. Ah, eu não gosto de dor do parto. Quem está com medo da dor do parto vai encontrar a dor do pós-parto. Essa mulher de cesariana precisa ser apoiada nos cuidados do bebê. O bebê, ele exige direto. Você tem que atender o bebê 24 horas, 7 dias por semana. Não tem folga, nem plantão, nem férias. Então é muito difícil. Então a mulher que está de cesariana precisa repousar, mas para isso precisa de ajuda. Uma ajuda proativa do parceiro, da mãe. Isso é muito bom. Eu vi algumas perguntas que estão aqui chegando a respeito, por exemplo, de anestesia. Tem mulher que tem que fazer, assim, ela vai passar pelo parto e ela está com medo da anestesia. A anestesia seria, assim, relativamente simples, ou nunca é simples com anestesia? Não, a anestesia tem evoluído, graças a Deus, não é mais como antigamente na época das nossas mães. Então, a dose oferecida é menor. Minúscula. Mas ela tem os seus riscos, como a cirurgia também tem os seus riscos, a anestesia também tem. A anestesia que é mais usada em parto, ou é a radiana, ou é peridural, que fica um catéterzinho, que é colocado aqui na espinha dorsal, ou a combinada, os dois. De qualquer forma, é bacana, quem pretende um parto normal e já tem o desejo de fazer uma anestesia, é super importante fazer uma consulta com o anestesista antes de ir para a sala de parto, para que ela se sinta mais confortável e esse anestesista possa olhar para ela e conhecê-la. Isso diminui bastante os riscos. Um hormônio chamado ocitocina, me parece que também é utilizado, está em moda agora, é isso? A ocitocina é um hormônio que ele deixa as contrações uterinas mais intensas, aumenta a frequência. Só que não é bacana, ele não respeita a fisiologia do parto. A maioria das vezes onde ele é utilizado é só para acelerar, vamos desovar, vamos fazer uma rota Vamos terminar logo esse negócio. Enquanto não há o respeito. Mas existem casos onde o uso da ocitocina é fundamental. Luciana, eu estou pensando o seguinte, na sociedade da pressa que a gente vive, né? Nessa agilidade constante, como a gente se desumaniza em muitas dimensões, inclusive na hora do parto e no pós-parto. Você escreveu um livro que diz assim, O Diário de Bordo da Família Grávida. Um livro que eu já disse, belíssimo. Mas para as mães de primeira viagem,
Vamos fazer um resumo, então, das principais coisas? Em relação ao parto? Dicas, então. Que ela estude um parto, que ela entre no Google, em sites de referência. A gente tem o nosso blog, que é o www.doutoralucianaherrero, e que ela entenda um pouco mais da fisiologia do parto, para ela fazer uma escolha consciente. Não caia na maré da cesariana só por cair. Se você for nessa maré, vá consciente dos riscos e dos benefícios. Luciana Herrero, o diário de bordo da família grávida. Obrigado mais uma vez por ter participado. Prazer é todo meu. Um beijo a todo mundo. Eu fico sempre feliz porque às noites de sexta-feira, quando você tem vindo, é sempre uma informação bacana para quem está em casa e a gente sempre fala de assunto leve, não é verdade? Ai, que bom, porque vida é assim. Obrigada.